Pois é, o Dr. Márcio, ele é residente em residência médica, né, no Hospital da Base do Distrito Federal. Ele tem pós-graduação na área de cirurgia da coluna também, na Alemanha, e treinamento do tratamento minimamente invasivo na coluna no Space Coast Pain Institute, Maryland, na Flórida. Enfim, ele vai tratar vários assuntos aqui, especificamente, né, sobre a lombalgia e a hérnia de disco, que, como a gente acabou de falar, né, acomete muita gente, né? É isso mesmo. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Boa tarde a todos, Paulo Luiz, boa tarde aos telespectadores. É um prazer estar aqui e tecer alguns comentários sobre um assunto que é tão comum na prática médica, que é a lombalgia. O prazer é nosso, né? A gente sempre aprendendo um pouco mais com esses profissionais da saúde, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, se você quer interagir, tem alguma dorzinha, está sentindo algo de estranho aí na sua coluna, ainda não identificou o que é, pode mandar o seu relato, a sua pergunta no nosso WhatsApp, 981056955. Participe junto com a gente desse bate-papo. Doutor, vamos começar então dizendo para o pessoal de casa o que é a dor lombar. Bem, a dor lombar, ela é bem simples de você entender. É uma sensação desagradável, né, que provoca um estado doloroso no paciente na região lombar. Ela pode ser adquirida através de um trauma direto ou ela pode ser adquirida através de alguma alteração genética, que a grande maioria dos casos as pessoas têm realmente uma tendência genética a ter algum problema de lombalgia durante o decorrer da sua vida. Como que essas dores elas são adquiridas? Como eu falei antes, elas podem ser adquiridas num trauma. Às vezes o fato de você pegar num peso de uma maneira errada, você pode adquirir uma lesão muscular ou ligamentar ou até do próprio disco e desenvolver um quadro de lombalgia. Ou ela pode também estar atrelada à genética. Existem pessoas que com movimentos mínimos podem desenvolver um quadro de lombalgia porque ele já tinha um processo genético, uma tendência de desenvolver algum quadro de alteração degenerativa da sua coluna lombar. E a hérnia de disco, doutor, o que é? Muita gente tem dúvida, né? A hérnia de disco, ela nada mais é do que uma intercorrência dessa lombalgia. Então, quando essa lombalgia ela está associada ao problema do disco, você pode desenvolver junto com a lombalgia uma dor ciática que se irradia pela perna, e aí caracteriza o quadro de lombociatalgia. E é a famosa hérnia de disco que é tão conhecida da grande maioria dessas pessoas como a dor ciática, que costuma ser uma dor extremamente forte. As hérnias de disco, ela costuma aparecer em que regiões da coluna? A grande maioria é na região lombar, seguida da região cervical, que é do pescoço, e da região torácica, que é mais rara. Como é que evolui, doutor, esse quadro? Se a pessoa não cuida, ela vai piorando ao passar dos anos? Normalmente, o tratamento das hérnias se restringe ao tratamento conservador, à base de reabilitação, controle medicamentoso da dor e mudança de hábitos, perda de peso. Quando o tratamento conservador ele não consegue ter um controle da dor, é quando você começa realmente a ter uma opção cirúrgica como uma alternativa para o controle e abrandamento da sua dor. Bacana. Olha, se você aí de casa tem alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp. Tá passando aqui na tela, 981056955, e você vai poder mandar aí sua dúvida para o doutor te responder ao vivo aqui, tá? Olha, como é que evoluem os quadros de hérnia de disco? Normalmente evoluem bem. Cerca de 85% a 90% dos pacientes, eles vão responder bem ao tratamento conservador. Então, a parcela cirúrgica, ela fica em torno de 5% a 10%. Né? Então, quando a pessoa não consegue ter um controle da dor e tem algum déficit muscular importante, é quando você abre a mão de iniciar as modalidades cirúrgicas, que vai desde uma cirurgia mais agressiva até os tratamentos minimamente invasivos, que tem como premissa maior justamente tentar reduzir essa agressão tecidual e obter o mesmo resultado cirúrgico através da cirurgia a céu aberto. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre esses tratamentos, né, invasivos. Sim, e a cirurgia também. Antes eu queria que o senhor comentasse um pouquinho. Trouxe aqui uma demonstração para que o pessoal entenda? Isso. Aqui é um croquis de uma coluna lombar, né, onde se olhar lateralmente, nós vamos ver os
corpos vertebrais, que é a parte óssea, e a cada corpo vertebral você vai ter um disco. E a cada disco você tem 2 raízes saindo. Então, a dor lombar, ela pode se restringir somente à questão do disco. Quando esse disco, ele empurra o material para fora e comprime a raiz, aí vem a ciática associada à lombalgia. E no caso tá, entendi. A hérnia de disco, então, é como se fosse desgastando, né? É um material que ele sai, ele é contido, porque o disco ele tem a parte rígida e a parte mole. Então, essa parte rígida sofre algum grau de alteração, que pode ser genético ou um trauma direto. E a parte mole sai e comprime a raiz. E aí que dói, ciática, né? Quando aí a dor é muito comprime forte. aqui, a dor é forte. Pois é, tem pessoas que não conseguem até, quando tem uma crise, né? Elas ficam sem andar. Sim, porque... tem pessoas que ficam, sim, impossibilitadas até de caminhar, até mesmo de se locomover para as suas necessidades fisiológicas básicas. Agora, doutor, como é que a pessoa pode ter cuidado? O que de jeito nenhum ela pode fazer? Varrer casa, Quando ela está em dirigir? crise, ela vai ter que ter repouso, né? O repouso é fundamental, o repouso faz parte do tratamento, né? E aí associada à medicação, à parte de reabilitação fisioterápica. Quando você tem realmente uma dificuldade no controle da dor, não é? E pessoas que chegam a esse estágio, associada a um déficit motor importante, é quando você precocemente pode até indicar uma cirurgia, onde na grande maioria das pessoas, os protocolos mundiais, eles são bem claros, que você indica a cirurgia na falha do tratamento conservador entre o primeiro e o segundo mês. Salvo engano, quando você tem realmente pessoas que têm um quadro de dificuldade do controle da dor, aí você pode indicar uma cirurgia mais precoce para abrandar aquele quadro doloroso. Doutor, existe também algum público que é mais propício a ter a hérnia de disco? Olha, uma coisa é um fato. Hoje, há 20 anos atrás, não era tão comum você observar jovens com hérnia de disco. A grande maioria das pessoas, a história natural da hérnia de disco é entre a 40ª e a 50ª idade. Né? Só que a faixa etária. Então, agora, o que tem se observado é que cada vez mais os jovens estão desenvolvendo hérnia de disco. Atribui-se isso, talvez, a uma alimentação hoje não tão saudável, talvez academias em excesso, em busca de um corpo perfeito, né? E às vezes com pessoas que não estão bem orientadas para aquele tipo de serviço, e uma carga excessiva faz com que você possa desenvolver um quadro de disco. É muito comum, principalmente nas mulheres, o agachamento com peso. Ai, meu Deus. Olha aí. Era isso que eu ia perguntar. Quem faz academia, como é que é isso? Muito. Não é que seja proibitivo. Mas qualquer sinal de um agachamento com peso e você sentiu dor lombar, bom parar e você já procurar algum colega para fazer um raio-x, uma ressonância, para ver a qualidade do seu disco. Porque eu já peguei algumas mulheres, e não é tão incomum, que desenvolveram o quadro de ciática durante justamente exercícios com agachamento. E também por isso que é importante fazer com um profissional. Sim, exatamente. Para falar a posição ideal, para não fazer da maneira errada. E o CrossFit é algo bem polêmico também com relação a alguns médicos, né? Implica um pouquinho, porque... Olha, todo método hoje, a gente tem que olhar um pouco para a estrutura da estrutura física de cada pessoa, não é? Existem pessoas que normalmente ela tem um arcabouço muscular e ligamentar mais forte. Então aquelas pessoas elas podem fazer esportes com alto impacto. Então aquelas pessoas que têm um arcabouço mais limitado, ela tem que ir uma coisa mais paulatina, e o que é muito comum justamente isso. Era o que era conhecido antigamente, era o atleta de fim de semana. Né? Desenvolveu algumas lesões, não só na coluna, como no quadril, como no joelho, justamente porque passava uma semana sedentário e no sábado queria tirar todo o atrasado. Olha, aí não dá certo. É por isso que a gente precisa sempre de um profissional para dizer o que a gente deve fazer e fazer um acompanhamento. Sim. Porque às vezes você está lá na academia fazendo todos os tipos de exercício e está fazendo errado e não percebe, né? Agora a gente vai ver algumas fotos para o doutor comentar junto com a gente para que a gente possa entender ainda mais sobre a hérnia de disco. Certo, aí essa foto ela mostra uma incisão antiga que era feita, uma incisão em torno de 5 a 6 centímetros, que era como era abordado há uns anos atrás a microdissectomia. Próxima foto. Quando a gente vê aqui uma comparação, isso é mais ou menos, foi feito em cima da incisão, uma incisão antiga, quando eu digo antiga,
vários colegas no mundo inteiro ainda praticam, a técnica funciona. Mas hoje você pode fazer através desse tubo com excisão de menos de 1 centímetro e ter o mesmo resultado cirúrgico da cirurgia tradicional. Entendi. Isso então é menos invasivo, doutor? Sim, é que a menos gente estava invasivo. falando, alguns métodos, Sim. né? Certo. Sim. E aí Aí quando a gente A vê no forma como que raio-x é a acontece. posição dessa cânula. Essa cirurgia, ela praticamente tem como premissa maior chegar ao ponto-alvo com o mínimo de lesão tecidual. Coisa que na cirurgia a céu aberto você perde mais músculo e perde mais ligamento para Mas- chegar do mesmo local. no caso aí são casos menos graves. Não existe restrição quanto à técnica. Toda hérnia, ela pode ser abordada pela via endoscópica. É uma alternativa que ela vai ferir menos o paciente nesse Isso. sentido, assim? Vai Menos ser... específicos. Aí né? podemos ver aí o tamanho da incisão. Olha, né? A bem incisão, pequena mesmo. Pequeno, a né? cirurgia toda ela leva apenas 1 ponto. E o tem risco, pós-tratamento? doutor? Não, todo procedimento cirúrgico tem risco. Não é? Porque muitas pessoas têm medo, né? Sim, lógico. Por isso que a cirurgia, ela só é indicada na fase do tratamento conservador. Agora, quando você fala em risco, também o uso da medicação também tem risco. Tá certo? O uso de hoje, eu canso de pegar pacientes idosos em uso crônicos de analgésico, anti-inflamatório, com lesões renais, lesões de fígado, que foram provocados pela lesão. O que é isso, doutor? Isso é uma hérnia retirada, em torno de 1,5 centímetro, retirada pelo endoscópio. Nossa, Tá bem certo? estranho, né? Quando a gente olha assim. Esse aqui é outro fator importante que eu trago aqui, é a questão do idoso. Por que que o idoso se curva, tá certo? Por que Então que é muito comum, porque a terceira fase da patologia discal é justamente o canal estreito. Por isso que o idoso ele tende a andar curvado, que é para aumentar a amplitude do canal. Ele curva porque ele tem uma restrição da amplitude, então ele tende a andar nessa posição. E essa técnica também poucas pessoas no mundo fazem, tá certo? Existem poucos colegas no mundo inteiro. Hoje nas Américas, eu acredito que quem está com a maior casuística sou eu, não é? E é uma técnica segura e que você também, através de um ponto, você pode descomprimir o canal de um idoso com alta com em torno de 12 a 24 horas. E qual é, assim, a grande mensagem dessa técnica? É que você tem uma reabilitação fisioterápica mais precoce, o que torna o pós-operatório menos doloroso e com menos uso de analgésicos. Ok, vamos agora, como é que é? O pessoal está perguntando sobre a prevenção, né? Certo. A prevenção ela é muito simples. Primeiro você tem que procurar saber se seu pai ou sua mãe, se algum familiar seu já teve algum episódio de hérnia discal, porque existe sempre uma tendência genética. Segunda coisa é se manter magro. Não que o doente magro ele não vai desenvolver uma hérnia discal, porque é aquilo que eu volto a falar, o principal fator é o fator genético, certo? E mudança de hábitos, alimentação saudável, práticas de exercício e ficar sempre atento a um fator que é fundamental, é chamado dor. Doeu, você tem que conversar com o seu instrutor, talvez procurar uma ajuda médica para investigar o porquê daquela dor. E o senhor, tem... Antes de falar, eu sei o que você quer falar. Algo bem legal, mas antes tem uma pergunta aqui da Francinilda. Ela falou, eu tenho degeneração discopativa. É grave ou não, doutor? Não, a degeneração, ela nada mais é aquilo que eu falei. Ela é uma evolução. Então é importante que o telespectador tenha em mente que a hérnia de disco, ela é uma intercorrência da doença. Quando ela é abordada para tirar aquele pedacinho de fragmento, ele é apenas uma intercorrência. A doença, ela está em curso. Então, muita gente fala, a doente foi operada uma vez, 2 vezes. Não é que a cirurgia falhou. Não é porque ela é uma patologia em curso e a hérnia é uma intercorrência dessa doença. Tem mais uma perguntinha aqui da Márcia de Macaíba. Olá, gostaria de saber se osteofitose marginal pode virar uma hérnia de disco. Não, osteofitose marginal, ela nada mais é do que uma reação. Também um termo que é chamado muito, as pessoas, de esporão, tá certo? Ela nada mais é do que uma reação osteogênica a algum grau de instabilidade que você tem na sua coluna e que pode estar associado ou não a uma hérnia de disco.
Legal. Respondido. Respondido aí. Então enviem mais perguntas aqui para o nosso WhatsApp. O número está aqui na tela, 98105-6955. Você vai tirar a sua dúvida aqui ao vivo, tá? Doutor, o senhor faz diversas pesquisas relacionadas ao tema. Inclusive, Sim. agora você vai para a Alemanha, não é isso? Recebemos um convite agora e vamos participar de um curso Cadáver Lab na Alemanha. Né, porque, apesar dessa técnica ter nascido na Alemanha e em alguns cantos da Coreia, uma coisa, não são todos os serviços na Alemanha hoje que realizam a endoscopia. Então, em face de alguns colegas terem tido contato comigo num curso que nós estamos fazendo no Brasil, eu fui convidado para fazer o mesmo curso na Universidade de Tübingen, na Alemanha. Valeu, doutor, parabéns. Muito Obrigado. obrigada pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos, né? E volte outras vezes. Obrigado.